Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Bom dia para mim, para você que está escutando esta gravação, para todos os nossos entes queridos, para todas as pessoas que a gente sequer conhece. Que seja um bom dia, que seja uma oportunidade de sermos pessoas melhores, de fazermos melhor as coisas, de revermos nossas posturas e atitudes diante do outro, diante de nós mesmos e diante do mundo. Vamos agradecer a espiritualidade por proporcionar a gente um momento como esse, nos induzindo ao bem, ampliando nosso senso de responsabilidade com o nosso crescimento espiritual. E vamos agradecer ao Pai amado pela dádiva da criação e pela importância que é estarmos aqui encarnados, mais uma vez, com o intuito de evoluirmos. Que a gente possa entregar o nosso peito com um sorriso no rosto e muita gratidão na alma à espiritualidade neste momento, para que sejamos banhados por sabedoria e que a gente possa aprender com o estudo de hoje um pouco mais e não guardando para nós somente essa sabedoria, que a gente saiba principalmente dividir esse conhecimento em atitudes, em palavras bonitas com quem nos cerca, porque todo conhecimento só faz sentido se a gente os utiliza para dividir com quem precisa também. E agora a gente vai pedir ao nosso Pai amado: Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da bondade, da justiça, da alegria e da caridade. Queremos, Pai, servir a Ti com alegria nessa jornada em rumo ao amor e à paz. Que a gente seja engrenagem atuante em um sistema que vai mudar a vibração deste planeta para melhor. Que a gente possa ter piedade, compaixão e empatia com aqueles que sofrem, com aqueles que não conseguem lidar muito bem com os seus processos. Então a eles a gente pede força, resiliência, fé, muita fé. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. A encarnação é um castigo? Aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente e com menos aflição os primeiros degraus de sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que receberam de Deus retardam o seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo. Observação: uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante somente chega à universidade após percorrer as séries que o conduzem até ela. Essas séries, por mais trabalho que exijam do aluno, são sempre um meio de chegar ao objetivo e nunca uma punição.
O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldades. Já o estudante negligente e preguiçoso se obriga a repetir algumas séries até atingir o objetivo. A punição não está no estudo, mas na obrigação de ter que fazer tudo outra vez. Assim tem sido com o homem na terra para o espírito do selvagem que está no início de sua vida espiritual. A encarnação é para ele um meio de desenvolver sua inteligência. Para o homem esclarecido, no qual o senso moral está mais evoluído, ter que repetir encarnações cheias de angústia, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um verdadeiro castigo. Dessa maneira, ao cometer os mesmos erros, ele prolonga a sua permanência em mundos inferiores. O contrário ocorre com aquele que trabalha ativamente para o seu progresso material. Vencer mais rapidamente os estágios intermediários que os separam dos mundos superiores. E então pergunta-se: os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo planeta e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Bom, essa situação só seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre os homens, desde o selvagem até o mais civilizado, mostram o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ter um objetivo útil. Qual seria, então, a finalidade das encarnações de curta duração? Das crianças que morrem com pouca idade? Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si e nem para outros. Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, Ele quer que os mesmos espíritos se reencontrem e tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Sabendo que esses erros já tiveram relações anteriores, Ele procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e, através da reencarnação, apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bom, meus irmãos, essa passagem ela é fantástica porque ela explica de uma forma mais ilustrativa o porquê de certas provas coletivas. Vamos pegar essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia como exemplo, onde montantes de pessoas estão passando por uma prova coletiva difícil, que causa desespero, que causa dor, que causa angústia. Famílias estão sendo separadas, pessoas massacradas, dentre tantas outras situações. Muito provavelmente, essas pessoas, elas vivenciaram em uma outra época, uma outra encarnação, algumas situações que precisam de reajuste hoje, reajuste energético, que elas precisem evoluir com o que aconteceram, com o que fizeram, com o que passaram. E como foi coletivamente, muitas vezes esse resgate também é coletivo. Acidentes também são muito assim. Então facilita o nosso entendimento do porquê às vezes tragédias e situações muito complicadas acontecem com um número grande de pessoas ao mesmo tempo. E, como foi dito aqui, às vezes isso é um castigo quando a pessoa já vivenciou outras oportunidades de evoluir com aquela linha de situação, mas insistem nos mesmos erros, insistem em não querer aprender, insistem em não tomar a direção certa, insistem em não lavar o coração com humildade, com compaixão, com esperança, com amorosidade. E então, como numa escola onde a gente repete a série, a gente se vê forçado, e aí vem o termo castigo, né? A gente se vê forçado a vivenciar novamente situações muito parecidas com as quais nós vivemos em outras encarnações e que talvez nem precisaríamos se a gente já estivesse aprendido com a lição. Então, que hoje a gente fique muito reflexivo sobre essa questão de que
encarnar não é passear. Encarnar, que bom que a gente consegue muitas vezes transformar o nosso processo encarnatório numa caminhada bonita, agregando harmonia, paz, alegria. Porém, a gente encarna justamente pelas dificuldades e não pela paz. A gente encarna para a gente enfrentar desafios, lições, adversidades e problemas que nos transformem, que façam com que a gente saia de um estágio e passe para outro. Então, que a gente seja sempre muito grato por todas as provas e provações que surgirem em nossa vida, por mais difíceis que elas sejam, porque são elas que nos farão um espírito melhor. E talvez, quem sabe, a gente já consiga encarnar numa próxima vez, num lugar melhor, com menos problemas, menos angústias. Mas até lá, que a gente se veja corajoso diante das nossas necessidades e desafios, que a gente se veja resiliente e consiga superar nossas dores, por mais difíceis e grandes que elas sejam. Para isso, nos apoiemos na fé. Contemos com os nossos irmãos de luz que nos guiam, inspiram e protegem. Sigamos focados no bem, trazendo para nós essa vibração positiva, andando por onde, fazendo o que sabemos que é certo, sendo boas pessoas para nós mesmos e para quem nos cerca. E certamente nós estaremos cumprindo bem a nossa jornada. Então, fiquemos atentos. O dever de casa de hoje é: será que a minha encarnação está sendo um castigo? Ou eu estou conseguindo transformar de um castigo para uma escola? Será que eu continuo batendo cabeça e errando os mesmos erros? Ou eu tenho me esforçado para fazer as minhas provas com resiliência, resignação e fé? Essa é a mensagem de hoje. E com um sorriso no rosto, muita gratidão no peito, vamos entoar o Pai Nosso, pedindo ao Pai amado que o dia de hoje seja lindo e leve, e também que, se não for, que a gente consiga enfrentá-lo de cabeça erguida, de sorriso no rosto e falando: eu sei que isso aqui é para mim e eu não vou esmorecer, meu Pai, porque sei que você está comigo e os irmãos de luz também. A todos vocês um excelente dia e o meu muito obrigado por essa corrente de amor que nos une. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja.